Olá, meu irmão. Olá, meu irmão. Quero saudar todos com a paz de Cristo. Espero que esteja tudo em ordem na vida de vocês. Quero dar sequência aqui a mais um vídeo sobre o tema vocação, vocação do homem. Eu acredito que eu já absorvi, já entendi, já compreendi o que eu devo fazer agora, qual é o próximo passo dessa minha jornada. Lendo, apresentando, analisando, orando, vivenciando todo o evangelho dos últimos dias, o que está me sendo apresentado, eu já entendi qual agora seria o meu segundo passo, qual a próxima etapa que eu devo dar. E sem dúvida, sem isso daqui que eu estou fazendo aqui, que eu fiz até exato momento, eu não teria chego a essa conclusão. Você está me ajudando, me auxiliando, estou colhendo frutos maravilhosos desse trabalho que eu estou apenas começando. Portanto, o que eu quero fazer? Eu quero dividir o restante do tema vocação, do que diz o catecismo, nos próximos 2 vídeos. Vou focar na narração, vou evitar um pouco de comentários, não quero falar muita coisa a respeito, mas depois, num último vídeo para esse tema, eu quero fazer uma análise, um resumo de tudo o que eu absorvi disso e qual foi a decisão ao qual eu tomei. Já adianto que tem a ver com a parte de consagração. Está me sendo apresentado isso, falando sobre algumas consagrações que existem dentro da Igreja Católica. Mais adiante eu falo sobre isso. Eu quero seguir o que o Catecismo nos fala a respeito deste tema. Tudo bem? Eu li, narrei, deixei tudo organizadinho aqui, mas acabei apagando. Me equivoquei aqui, cometi um erro e apaguei o vídeo com a minha narração. Aproveitei e resolvi fazer um teste. Escrevi tudo que estava salvo aqui num arquivo e lancei no narrador artificial. Quem sabe assim é melhor. Vamos ver, qualquer coisa me ajude aí, deixe o seu comentário. Desde já peço, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe seu comentário. Me ajude a respeito do que vocês estão achando da qualidade, no que dá para melhorar. Fiquem à vontade, estou aberto aqui a sugestões. Conforme disse, é somente o começo, somente o início. Vou fazer o meu melhor e tentar me aperfeiçoar cada vez mais. Agora, no momento, focando no YouTube. Mais adiante, vou compartilhar com outras redes sociais. Quem sabe fazer um site. Eu tenho algumas coisas em mente. Mas uma coisa de cada vez. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. O que o Catecismo continua nos falando a respeito do tema vocação. Vocação para a bem-aventurança divina. A dignidade da pessoa humana. Artigo 1700. A dignidade da pessoa humana radica na sua criação à imagem e semelhança de Deus e realiza-se na sua vocação à bem-aventurança divina. Compete ao ser humano chegar livremente a esta realização. Pelos seus atos deliberados, a pessoa humana conforma-se, ou não, com o bem prometido por Deus e atestado pela consciência moral. Os seres humanos edificam-se a si mesmos e crescem a partir do interior. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual objeto do próprio crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o cometeram, entregam-se, como o filho pródigo, à misericórdia do Pai dos céus. Atingem, assim, a perfeição da caridade. O homem, imagem de Deus. Artigo 1703. Dotada de uma alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura sobre a terra querida por Deus por si mesma. Desde que é concebida, é destinada para a bem-aventurança eterna. Nossa vocação para a bem-aventurança. As bem-aventuranças. Artigo 1716. As bem-aventuranças estão no coração da pregação de Jesus. O seu anúncio retorna às promessas feitas ao povo eleito, desde Abraão. A pregação de Jesus completa-as, ordenando-as não já somente à felicidade resultante da posse de um tema, mas ao reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal de vós. Alegrai-vos e exulteis, pois é grande nos céus a vossa recompensa. Artigo 1717 do Catecismo. As bem-aventuranças retratam o rosto de Jesus Cristo e descrevem-nos a sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Definem os atos e atitudes característicos da vida cristã. São as promessas paradoxais que sustentam a esperança no meio das tribulações. Anunciam aos discípulos as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas. Já estão inauguradas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Artigo 1718 do Catecismo. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Este desejo é de origem divina. Deus pôs no coração do homem para o atrair a si, o único que pode o satisfazer. Todos nós, de dúvida, queremos viver felizes. E não há entre os homens quem não deu seu assentimento a esta afirmação, mesmo antes de ela ser plenamente anunciada. Como é então, Senhor, que eu te procuro? De fato, quando te procuro, ó meu Deus, é a vida feliz que eu procuro. Faz com que te procure, para que a minha alma viva. Porque, tal como o meu corpo vive da minha alma, assim a minha alma vive de ti. Só Deus sacia. Artigo 1719 do Catecismo. As bem-aventuranças descobrem a meta da existência humana, o fim último dos atos humanos. Deus chama-nos à sua própria felicidade. Esta vocação dirige-se a cada um, pessoalmente, mas também ao conjunto da Igreja, povo novo constituído por aqueles que acolheram a promessa e dela vivem na fé. Artigo 1720 do Catecismo. O Novo Testamento emprega muitas expressões para caracterizar a bem-aventurança a que Deus chama o homem. A chegada do reino de Deus. A visão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. A entrada na alegria do Senhor. A entrada no repouso de Deus. Lá descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que acontecerá no fim sem fim. E que outro fim temos nós, sendo chegar ao reino que não tem fim? Artigo 1721 do Catecismo. De fato, Deus colocou-nos neste mundo para o conhecermos, servirmos e amarmos, e assim chegarmos ao paraíso. A bem-aventurança faz-nos participantes da natureza divina, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Artigo 1722 do Catecismo. Uma tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência e as simples forças humanas. Resulta de um dom gratuito de Deus. Por isso se classifica de sobrenatural, tal como a graça que dispõe o homem para entrar no gozo de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É certo que ninguém pode ver a Deus na sua grandeza e glória inenarrável e continuar a viver, porque o Pai é inacessível. Mas no seu amor, na sua bondade para com os homens e na sua onipotência, vai ao ponto de conceder aos que o amam esta graça. Ver a Deus, porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. Artigo 1723 do Catecismo. A bem-aventurança prometida coloca-nos perante as opções morais decisivas. Convida-nos a purificar nosso coração de seus maus instintos e a procurar o amor de Deus acima de tudo. E nos ensina que a verdadeira felicidade não reside nem na riqueza, nem no bem-estar, nem na glória humana, nem no poder, nem em qualquer obra humana, por útil que seja, como as ciências, as técnicas e as artes, nem em qualquer criatura, mas somente em Deus, fonte de todo bem e de todo amor. A riqueza é uma divindade desse tempo. É a ela que a multidão toda a massa dos homens presta instintivamente homenagem. Mede-se a felicidade pela fortuna, como pela fortuna se mede a honorabilidade. Tudo provém dessa convicção. Com a riqueza, tudo se pode. A riqueza, pois, é um dos ídolos atuais. Outro é a notoriedade. O fato de ser conhecido e de dar brado no mundo, aqui poderia chamar-se fama de imprensa.
acabou por ser considerada como um bem em si mesma, um bem soberano, objeto até de verdadeira veneração. Catecismo, artigo 1724. O Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica descrevem-nos os caminhos que conduzem ao reino dos céus. Por eles avançamos, passo a passo, pelos atos de cada dia, amparados pela graça do Espírito Santo, fecundados pela palavra de Cristo, pouco a pouco, damos frutos na Igreja para a glória de Deus. Vocação para a castidade. Homem e mulher os criou. A vocação à castidade. Catecismo, artigo 2337. A castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa, e daí a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. A sexualidade, na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando integrada na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo total e temporalmente ilimitado do homem e da mulher. A virtude da castidade engloba, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Catecismo, artigo 2359. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e, às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Vocação para a colaboração com Deus na criação. Deus realiza o seu desígnio. A divina providência. A providência e as causas segundas. Catecismo, artigo 307. Aos homens, Deus concede mesmo poder em participar livremente na sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Assim lhes concede que sejam causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar a sua harmonia para o seu bem e o dos seus semelhantes. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente no plano divino, pelos seus atos e suas orações, como também pelos seus sofrimentos. Tornam-se, então, plenamente colaboradores de Deus e do seu reino. Vocação para a comunhão com Deus. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. Catecismo, artigo 27. O desejo de Deus é o sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois, se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por Ele e por amor constantemente conservado. Nem pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Catecismo, artigo 44. O homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso. Vindo de Deus e caminhando para Deus, o homem não vive uma vida plenamente humana, senão na medida em que livremente viver a sua relação com Deus. Vocação para a paternidade. O amor dos esposos e a fecundidade do matrimônio. Catecismo, artigo 2369. É salvaguardando estes dois aspectos essenciais, união e procriação, que o ato conjugal conserva integralmente o sentido de mútuo e verdadeiro amor e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade.
Vocação para a união com Cristo. Toda a vida de Cristo é mistério. A nossa comunhão nos mistérios de Jesus. Catecismo, artigo 521. Tudo o que Cristo viveu, Ele próprio faz com que o possamos viver nele e Ele vivê-lo em nós. Pela sua encarnação, o Filho de Deus se uniu de certo modo a cada homem. Nós somos chamados a ser um só com Ele. Ele faz com que comunguemos, enquanto membros do seu corpo, em tudo o que Ele próprio viveu na sua carne por nós e como nosso modelo. Devemos continuar a completar em nós os estados e mistérios da vida de Jesus e pedir-lhe continuamente que se digne consumá-los perfeitamente em nós e em toda a sua Igreja. Na verdade, o Filho de Deus deseja comunicar e prolongar, de certo modo, os seus mistérios em nós e em toda a sua Igreja, bem pelas graças que decidiu conceder-nos, quer pelos efeitos que deseja produzir em nós por meio destes mistérios. É neste sentido que Ele quer completá-los em nós. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. O reino de Deus está próximo. Catecismo, artigo 542. Cristo está no centro desta reunião dos homens na família de Deus. Reúne-os à sua volta pela sua palavra, pelos seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio dos discípulos, e realizará a vinda do seu reino, sobretudo, pelo grande mistério da sua Páscoa, a sua morte de cruz e sua ressurreição. E eu, uma vez elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo. Então, pessoal, levando em conta que tudo isso que nos foi apresentado, narrado, através aqui do Catecismo, muita informação mesmo, assuntos extremamente importantes ao qual muito pouco é falado, debatido, dialogado, pérolas, um tesouro, um banquete maravilhoso, somente num único tema. Assunto aqui que, sem dúvida nenhuma, que lá atrás, no início da minha jornada, sem dúvida, se tivesse contato com isso, a história poderia ser outra. E aproveitando isso, eu quero citar 2 dos artigos que nos foi apresentado. Um deles fala a respeito de fama, busca da fama, da notoriedade. E outro fala através do achego ao reino de Deus, meios, formas. E deixa bem claro que uma delas é através do sofrimento. Conforme eu disse, se dependesse de mim, ninguém na face da terra ia chegar até onde eu cheguei da maneira que cheguei. E o melhor que eu posso fazer é o quê? Compartilhando a minha história conforme bem está dito aqui no Catecismo, num dos artigos, dizendo que uma das ferramentas é o testemunho do próximo para com o próximo. Anunciar, compartilhar. Mas vamos lá, sem demora, deixa eu pegar aqui os 2 artigos novamente. Um dos artigos é o 1723, Vocação para a Bem-aventurança Divina. A nossa vocação para a bem-aventurança, a bem-aventurança cristã. Está escrito aqui, a bem-aventurança prometida coloca-nos perante as opções morais decisivas. Convida-nos a purificar o nosso coração dos seus maus instintos e a procurar o amor de Deus acima de tudo. Ensina-nos que a verdadeira felicidade não reside nem na riqueza ou no bem-estar, nem na glória humana ou no poder, nem em qualquer obra humana, como as ciências, as técnicas e as artes, nem em qualquer criatura, mas só em Deus, fonte de todo o bem e de todo o amor. A riqueza, a grande divindade deste tempo, é a ela que a multidão, toda a massa dos homens, presta instintiva homenagem. Mede-se a felicidade pela fortuna, como pela fortuna se mede a honorabilidade. Tudo provém desta convicção. Com a riqueza, tudo se pode. A riqueza é
pois um dos ídolos atuais, aí ele vem sobre outro, é a notoriedade. A notoriedade, o fato de se ser conhecido e de dar brado no mundo, o que poderia chamar-se fama de imprensa, acabou por ser considerada como um bem em si mesmo, um bem soberano, objeto até de verdadeira veneração. Eu estou, como eu disse, meditando no catecismo e me questiono. Por muitos anos me questionei, me julguei. Será que não é isso que eu estou em busca? Notoriedade, fama. Por muito tempo eu assim dizia para mim mesmo e falava, não, eu não quero isso para minha vida. Mas como disse, chegou um certo ponto na minha vida, na minha existência, eu fui constrangido. Lendo a palavra, oração, meditação, comecei a ser julgado como covarde. Covardia. Diversos versículos da Bíblia, não um, nem dois, nem três, diversos, fala, não guarde, não retenha isso que lhe ofereço. Trazendo do vídeo anterior, cheguei até a colocar lá no título, quem será a prostituta da vez? Questionando, será que sou eu? Eu falando, argumentando, externando, será que não sou eu que estou me prostituindo? Participando na missa, um dia depois, vem aquele versículo da Bíblia, o padre sobre o altar batendo no peito, lendo aquele versículo onde Jesus confronta os escribas e os fariseus e os acusam. Vós que recebeis, alcançaram a chave da consciência e fica aí pisando sobre o povo. O padre batendo no peito, falando, e aí pessoal, naquele tempo era os judeus, chegou a nossa vez. E aí, o que a gente vai fazer? Uma das coisas que eu fico impressionado, admirado é isso. Eu vejo sinceridade por detrás das ações da Igreja Católica. Ela sabe que ainda tem muito a ser feito e que se o mundo está como está, é porque ela não está cumprindo o seu papel. Eu noto isso em sites, em vídeos, em homilias. Eles trazem a responsabilidade para eles. E aí, eu vou me calar? Eu vou então me aquietar e seguir exatamente conforme diz aqui o artigo 307 do Catecismo. Vocação para colaboração com Deus na criação. Deus realiza o seu desígnio, a divina providência, a providência e as causas segundas. Aos homens, Deus concede mesmo poder em participar livremente na sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Assim lhes concede que seja causa inteligente e livre para completar a obra da criação. Completar. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Vamos focar aqui. Aperfeiçoar a sua harmonia para o seu bem e dos seus semelhantes, cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina. Ok? Os homens podem entrar deliberadamente no plano divino. Podem ou devem, pelos seus atos e suas orações. Ok? Como também pelos seus sofrimentos. Torna-se então plenamente colaboradores de Deus e de seu reino. Meditando em tudo aquilo que foi dito lá no livro de Mateus, pega tudo que é dito. Ai, ai, ai daqueles. Eu não quero estar no meio desse ai não, meu irmão. Eu, através da oração, dos atos, do meu sofrimento, eu compreendi, de fato, que existe um processo que está em andamento e eu devo me tornar um cooperador. Mas precisa ser mesmo na base do sofrimento, meu irmão. Eu te pergunto, eu te questiono, você aí que está acompanhando esse vídeo, talvez indignado com algumas coisas que eu estou falando e fazendo aqui. Me ajude, por favor. Tem que ser na base do sofrimento, do ranger de dente, onde entra a tal da caridade. Ou será que o escriba e o fariseu, o sábio da lei, está com medo de se aproximar com aquele que está ali sofrendo? Ele é ciente, ele compreende. É algo íntimo entre ele e Deus. E se eu me aproximar, se eu me envolver, não vai ser mais algo íntimo entre ele e Deus. Vai ser entre ele, Deus e eu, que ousei a me envolver no processo dele. Melhor eu ficar quietinho, caladinho, aqui em cima aqui. Não.
É ou não é isso, meu irmão? Será que eu estou querendo dar mesmo o brado no mundo? Eu compreendi algumas coisas, eu entendi, eu adentrei algo diferente. Vivenciei durante 40 anos da minha vida um processo de transição. E agora eu devo ficar quietinho, observando o meu irmão orando, clamando, suplicando, sofrendo, muitas vezes morrendo, se matando, se destruindo, para se tornar assim digno de colaborar com a obra de Deus? É esse o processo mesmo, meu irmão? Fique à vontade. Deixa aí o seu comentário, o seu ponto de vista a respeito. O meu, para mim, não faz sentido isso. Por quê? Eu senti na pele o que vejo muito sentindo e eu não vou me calar. Como eu disse, fui constrangido. A palavra de Deus foi instrumento divino para me constranger. Covarde, covarde, covarde. Eu tenho pleno entendimento. São fases, degraus, etapas. Bem-aventuranças, conforme foi dito aqui, lido alguns minutos atrás. Em qual dessas bem-aventuranças você se encontra, meu irmão? São 8, né? Observa para sua vida o que você está fazendo, vivenciando, os frutos que você está oferecendo no seu dia a dia. Em qual delas? Será que você se encontra numa delas? Eu tenho consciência da qual eu adentrei. Passei por muitas e chegou a 8ª. Eu entendo que eu estou na 8ª bem-aventurança. Melhor dizendo, eu quero me adentrar na 8ª bem-aventurança. Ainda não. Enquanto eu me esconder, guardar para mim, ficar quietinho, olhando de longe, tímido, eu não vou entrar nela. Pelo contrário, tenho que adentrar de maneira consciente, cabeça erguida, um soldado de Cristo ciente do meu papel. Tudo o que diz na 8ª bem-aventurança, se vier em minha direção, meu irmão, eu vou ficar feliz, alegre, pois de fato, não estou errado. Eu entendo que de fato, estou no caminho correto. Deixa eu dar mais alguns passos em direção, e para mim ficou claro. O próximo é a consagração, e vou pesquisar um pouco mais a respeito disso. Faz parte do processo. Esse mundo não faz mais sentido para mim, meu irmão, minha irmã. Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar. E conto com seu auxílio. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.